Nós vamos falar, então, o tema da nossa aula é comer com atenção plena. Para a gente iniciar, o que é mindfulness e o que é mindful eating? Mindfulness é um estilo de meditação com embasamento na neurociência. A mindfulness ela foi desenvolvida pelo Jon Kabat-Zinn, que é um médico cientista do MIT, lá nos Estados Unidos. Na década de 70, ele estava fazendo pesquisas, né? Ele era um pesquisador lá do MIT, e ele foi participar de um programa de meditação zen budista, chamada Vipassana. Nesse tipo de meditação, as pessoas, os participantes, eles ficam 15 dias em silêncio total. Tem algumas horas ali para dormir, alguns 2 ou 3 intervalos no dia para fazer uma refeição leve e fica então em silêncio, né, fazendo o programa de meditação. O Jon Kabat-Zinn, ele sentiu uma dor. Durante a meditação, ele sentiu uma dor física e ele passou esses 15 dias como... Só deixa eu liberar aqui que tem mais umas pessoas querendo entrar. Agora deu. E só de observar e colocar a atenção dele nessa dor que ele sentia, ele notou que no final do programa de 15 dias, lá em silêncio, observando essa dor, a dor sumiu. Aí ele, como médico, ele achou isso assim, nossa, né, muito estranho, assim, como que isso aconteceu sem eu ter tomado uma medicação, sem eu ter feito uma operação ou alguma coisa nesse sentido. Mas ele... Pessoal, se alguém conseguir aí mutar o áudio, eu acho que tem uns ruídos de fundo e eu não consegui achar aqui onde que eu muto todo mundo. Tá? Por favor, fechem os seus microfones. Tem um microfonezinho embaixo ali, é só clicar ali, mute. Deixa eu ver. Acho que é Renata, não sei, iPhone. Tá. Agora deu. E aí, gente, ele levou essas técnicas que ele fez lá na meditação Vipassana, ele levou isso para os laboratórios do MIT e começaram a pesquisar o que dentro da meditação budista, e depois se expandiu para outras práticas milenares de meditação, o que nessas práticas fazia efeito, não fazia, o que era de cunho mais religioso e espiritual e o que não era, o que dava efeitos no cérebro, na mente, no corpo. E começou, e hoje tem mais de 30 anos de pesquisa, e os benefícios eles são inúmeros, assim, desde redução de estresse e ansiedade, a diminuição de vícios e compulsões, a redução de dor física, aumento de concentração, de foco, de imunidade, aumenta a criatividade, produtividade. Então, tem vários benefícios comprovados já com vários anos de pesquisa dos benefícios de praticar mindfulness diariamente. E o mindful eating, que é a atenção plena ao se alimentar, é uma ramificação dentro da mindfulness, que é o tema, então, da nossa aula de hoje. Nós vamos focar mais no mindful eating. Para a gente começar, assim, uma explanação sobre a mindful eating, eu gostaria de trazer, assim, na verdade, uma realidade, e que tem muitos estudos hoje já falando dessa relação restrição e compulsão, né? São dois extremos, né? Então, ou a gente está vivendo numa restrição alimentar,
Só que dieta, e aí assim, eu não estou falando que não é para fazer dieta, mas precisa ter um cuidado porque o nosso cérebro, ele simplesmente não sabe lidar com privação. Quando a gente é privado de alguma coisa, proibido de fazer algo, o nosso cérebro ele vai mandar produzir dopamina, que é o hormônio da recompensa. Dopamina, quando a gente quer muito atingir um objetivo, ela é saudável. A gente usa ela para gerar dopamina e a gente vai querer atingir aquela meta, aquela recompensa. Mas, por outro lado, quando a gente está com uma proibição, a gente está, por exemplo, vivendo numa dieta muito restritiva, em que eu não posso comer durante um mês chocolate. O meu cérebro vai gerar muita dopamina, que é um hormônio que vai me fazer querer muito a recompensa de comer um chocolate. E aí a gente vai acabar entrando num outro extremo, que é a compulsão. A compulsão é aquilo, é o tudo ou nada, né? Então eu não consegui, vem a culpa, eu falhei, eu fracassei, eu não tive força de vontade suficiente e eu acabei comendo o chocolate quando não era para eu comer. Aí isso vai gerar uma compulsão exagerada e eu vou lá, eu vou comer muito chocolate, eu vou me atolar no chocolate. Mas isso não tá tão relacionado assim com força de vontade. Não é simplesmente dizer eu vou ter força de vontade, eu vou conseguir, eu vou ficar. Não é tão simples assim. A gente precisa entender que o nosso cérebro ele não funciona tanto assim com o racional, de dizer eu racionalizo e eu não vou comer o chocolate e pronto. Os nossos hormônios, os nossos instintos, eles falam muito mais alto. E aí vem a culpa, né? Mas não, na verdade, tem um hormônio ali chamado dopamina que está me fazendo gerar essa compulsão. E eu tô me sentindo fracassada, e aí gera mais compulsão ainda, e aí eu vivo nesses dois extremos. Aí comi, me atolei no chocolate, volto. Não, agora vai dar. Aí eu volto para restrição. E aí gera mais dopamina. E aí eu vou cair porque eu não vou conseguir me controlar, porque a dopamina é um hormônio forte no nosso corpo. Então a gente vai estar sempre lutando nesses dois extremos, no tudo ou nada. E aí, gente, tem uma dinâmica para a gente começar a entender um pouquinho mais as nossas emoções relacionado à alimentação, que é o Diário das Emoções. Esse Diário das Emoções, depois eu vou enviar ele para vocês lá no grupo, tá? Pessoal, quem está entrando, muta o áudio, por favor, tá? Só clicar no mute ali no ladinho. Então, tem o Diário das Emoções. Diário das Emoções é muito simples. Toda vez que a gente for fazer uma alimentação, a gente se faz duas perguntas básicas. Primeiro, como eu estou emocionalmente neste momento? Antes de comer, respira, olha para o prato, olha para a comida, olha para aquilo que tu tá ali, assim, por devorar e pensa, como eu estou emocionalmente neste momento? Se a resposta for, eu estou ansiosa, com raiva, deprimida, irritada, entediada, cansada, triste, ou algo nesse sentido, muito cuidado, porque assim, a chance dessa fome ser emocional, ela é muito grande. Então, cuide com o que você está sentindo e olhe para as emoções. Que emoção eu estou sentindo agora que me leva a querer fazer essa refeição? Aí, depois de responder essa pergunta, olha para a comida de novo e pergunta assim, o que eu estou buscando comendo essa comida? E seja muito honesto com você mesmo na hora de responder essa pergunta. O que eu estou buscando comendo esta comida? Né? Sem julgamentos, não é o momento assim de
ai, porque, né, eu não consigo me controlar, eu tô sempre irritada, isso ou aquilo, e aí acabar metendo mais ainda o pé na jaca, né, na comida. Não, mas seja sincera, assim, e veja se realmente isso é fome ou eu tô buscando suprir alguma outra necessidade emocional com aquele alimento. Então, essas são as duas perguntinhas para a gente ir se habituando a fazer antes de se alimentar. E no Mindful Eating, a gente trabalha com 3 pilares: a respiração, a autocompaixão e os sentidos. E eu vou explicar cada um deles. A respiração é a principal e o primeiro e o que tem que estar sempre do nosso lado. Usar a respiração como um aliado na hora de a gente controlar a compulsão alimentar. Primeiro, antes de comer, desacelerar, parar e respirar. Sair do estado de impulsividade e ir para um estado de observador consciente, né? Sair, quando a gente respira, a gente consegue sair do estado de impulsividade, um estado emocional, e ir para um estado de observador consciente das nossas emoções e das nossas atitudes, simplesmente parando e respirando antes de se alimentar. Depois, se a gente faz uma respiração profunda e lenta com a barriga, é aquela respiração em que a gente inspira e enche a barriga de ar, e quando a gente expira, a gente esvazia toda a barriga de ar. A gente já vai fazer uma prática aqui para fazer uma meditação utilizando essas técnicas que eu vou ir falando para vocês vivenciarem isso um pouquinho na prática. Mas é isso, quando a gente inspira e expira profunda e lentamente com a barriga, nós ativamos o nervo vago. O nervo vago é o principal nervo do nosso corpo, que conecta o cérebro com vários órgãos vitais, assim, os principais órgãos. O nervo vago manda uma mensagem instantânea para o cérebro, dizendo assim, ela está respirando, tá tudo bem. Tá tudo bem lá embaixo, o corpo tá ok, né? Tá tudo bem. O cérebro, entendendo que tá tudo bem, ele vai mandar produzir acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que diminui as ondas cerebrais, lentifica os nossos batimentos cardíacos e corta a produção de cortisol. E o cortisol é um grande inimigo na hora que a gente quer ter uma alimentação consciente. O cortisol é um hormônio que nos faz recorrer à comida o tempo todo e acumular gordura abdominal. Então, vejam só, simplesmente fazendo o exercício de respirar conscientemente, lentamente, antes das refeições, a gente já vai estar cortando a liberação de cortisol e liberando a acetilcolina. Então, já faz uma grande mudança no nosso corpo. O cortisol, ele é produzido quando a gente está ansioso, preocupado, muito sensível emocionalmente, ruminando muitos pensamentos, quando a gente está sem paciência, quando a gente está muito reativo a tudo, tem cortisol ali. E o cortisol, a nossa amígdala está acionada. Aí eu vou explicar um pouquinho de cérebro. A gente tem 3 sistemas no nosso cérebro. Um deles é o sistema reptiliano, que é um sistema muito instintivo, bem primitivo, que é um réptil, né? Como se fosse o sistema dos répteis ainda. Uma cobra, por exemplo. Uma cobra, ela não tem emoção. Pode tratar ela super bem, alimentar ela, criar ela dentro da tua casa, mas se um dia ela tiver com fome, ela vai te matar e pronto. Ela não tem emoção, ela não tem sentimento e ela não tem córtex, ela não tem razão. Ela só tem esse cérebro instintivo, que é um cérebro que nós, seres humanos, temos também, né? Isso vem da evolução humana, mas a gente ainda tem esse cérebro. E nesse cérebro tem uma partezinha chamada amígdala,
E ela é muito acionada, e principalmente quando a gente está com o cortisol elevado e alterado. A amígdala, quando está acionada, a gente entra no modo de sobrevivência. É luta ou fuga. Eu vou lutar ou eu vou fugir, né, do predador. E a gente fica nesse estado muito reativo, muito impulsivo, né? E quando a amígdala está acionada, o nosso córtex pré-frontal esquerdo, né, essa a partezinha do cérebro bem aqui da frente, na testa, assim, do lado esquerdo, ele fica inacessível. E essa parte, ela é responsável pela razão. As atitudes racionais, elas são tomadas quando a gente consegue acessar o córtex. Mas se a gente está com muito cortisol, a nossa amígdala está acionada, a gente não consegue acessar o córtex. Então, a nossa decisão de comer, ela não vai ser tomada racionalmente, ela vai ser tomada por instinto, por impulso de sobrevivência ou por emoção, que aí está relacionado a um outro sistema do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é o sistema emocional. Vamos passando aqui. E aí, nós temos um segundo pilar, que é a autocompaixão. Aí, voltando um pouquinho lá no início, quando eu falei dos dois extremos, restrição e compulsão, a gente tende a se criticar muito, a se julgar e a se xingar muito, assim. Se xingar o tempo todo. Mas aí, neste momento, entra o estado de autocompaixão, que é um estado que a gente consegue ir aprimorando ele, adquirindo, digamos assim, através da mindfulness. Tem uma outra linha na mindfulness que é a meditação para autocompaixão. E é basicamente se respeitar, não se criticar tanto. Quando meter o pé na jaca e comer o chocolate, não ficar por muito tempo nesse estado de culpa, né? Se conseguir nem entrar nesse estado de culpa, melhor ainda. E uma maneira simples e eficaz de a gente trabalhar a autocompaixão é pensar assim, ó. Se fosse uma outra pessoa, se fosse um amigo meu que não conseguiu e acabou, né, se perdendo, comendo mais do que gostaria, não conseguiu ter uma alimentação equilibrada. E essa pessoa me dissesse assim, hoje eu estava muito nervosa, eu cheguei e comi uma barra de chocolate inteira. O que tu iria responder para essa pessoa? Tu ia responder assim, tu é uma péssima pessoa, tu não consegue te controlar. Tu ia xingar essa pessoa, criticar? Não, se fosse uma outra pessoa, tu iria olhar para ela com mais compaixão, com mais empatia, e ia dizer para essa pessoa, olha, tudo bem, tu caiu uma vez, tu não conseguiu, mas tu tá num processo, volta, o que tu pode fazer agora para não repetir isso novamente, né? Então, é se tratar com mais gentileza, com mais amor, né? Às vezes, um simples assim, se dar um abraço e dizer, calma, calma, Amanda, tá tudo bem, né? Tu vai conseguir, na próxima vez tu vai conseguir. Que emoção, por que tu chegou a comer tanto assim que agora tá gerando essa culpa? Que emoção tava por trás disso? Tenta entender ao invés de se criticar tanto. Isso é praticar a autocompaixão. E o terceiro pilar são os sentidos. A mindful eating, né, a mindfulness para alimentação consciente, ela aborda muito os sentidos, né? E os sentidos está relacionado também com esse sistema límbico que eu vinha falando, que é a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções. Todas as nossas emoções, inclusive traumas, tá tudo no sistema límbico. Não tá no córtex. A gente não racionaliza a emoção. A gente sente as emoções. Então, para a gente curar as emoções que estão relacionadas à alimentação, a gente tem que ir no sistema límbico. E a gente chega, né, nessas emoções no sistema límbico, falando assim de forma bem resumida, através das sensações físicas. Corpo e cérebro estão extremamente conectados.
Por exemplo, quando eu estou num estado muito agitado, estou nervosa, estou com medo de alguma situação, estou muito nervosa. Dificilmente o meu cérebro racionaliza e me diz assim, se fosse assim, a gente estaria super bem. Dificilmente o meu cérebro me diz assim, Amanda, tu tá nervosa, para e respira e não come essa barra de chocolate inteira, porque tu tá nervosa agora, mas esse nervosismo vai passar. Não, por quê? Porque a emoção, ela não tá no córtex, ela não tá no racional, ela tá lá no límbico, no emocional. E como que a gente entende, então, as emoções que estão lá no límbico, no emocional? Através do corpo, das sensações físicas. O meu corpo vai me mostrar que eu tô nervosa. Como? Respiração ofegante, posso ter dor de barriga, posso ter tremor no corpo, posso ter dor de cabeça, posso ter enjoo, posso ter as mãos suando frio, posso ter vários sintomas. E aí, trabalhar, e a mindfulness ajuda a trabalhar isso, de se conhecer, de conseguir identificar o meu estado e os meus sentidos e as minhas sensações físicas para entender que emoção eu estou sentindo naquele momento. E essas emoções, elas são sempre relacionadas às sensações físicas. E aí, como que a gente faz, né, para entender, assim, na hora de se alimentar? Primeira coisa, respirar. Antes de se alimentar, respirar. Respirando, a gente vai sair do piloto automático. E aí, independente de qual emoção a gente esteja sentindo, a gente vai conseguir fazer aquele processo que eu falei lá, que é, né, liberar a acetilcolina, reduzir ou cortar a produção de cortisol, simplesmente respirando. Então, se eu tiver que resumir toda a aula hoje em uma palavra, é respire. Respire profunda e lentamente. Vai sair do piloto automático, vai conseguir começar a comer devagar, e comendo devagar é o primeiro passo para estimular os sentidos. Aí, essa parte da Mindful Eating mesmo, a Gabi vai falar para vocês daqui a pouco, né, das etapas da alimentação consciente. Mas falando de neurociência, o que acontece no nosso corpo, é isso. Então, primeira coisa, respirar. Tá, mas Amanda, eu chego já na hora de me alimentar, por exemplo, a maioria, eu acho que mete o pé na jaca é de noite, mas isso tem estudos falando por quê? Porque é de noite que a gente tá com o cérebro esgotado, a gente passou o dia inteiro fazendo um monte de coisas, resolvendo um monte de problemas, acumulando um monte de emoção e sentimento, já passaram pela nossa cabeça vários pensamentos, passa pela nossa cabeça em torno de 60 mil pensamentos por dia. É muito pensamento para a gente administrar. E 80% desses pensamentos, eles são negativos. Olha como é a nossa cabeça. 80% dos pensamentos são negativos. E aí um estudo interessante que saiu também, que para a gente ter um estado de bem-estar, eu já estou entrando num outro tema, mas é só para falar isso para vocês, para a gente ter um estado de bem-estar, né, se sentir de bem com a vida, a gente precisa ter, para cada pensamento negativo, 3 pensamentos positivos. E aí entra a importância de praticar a gratidão diária para aumentar o número de pensamentos positivos que a gente tem ao longo do dia. Então, vocês imaginam como que é chegar à noite depois de ter vivido e vivenciado tantas situações? O nosso cérebro não para nos dizer assim, para e respira antes de comer. Eu sei que é assim e que é difícil, e quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, a gente já comeu. Então, o que fazer para conseguir chegar nesse estado? É fazer a prática formal de mindfulness. Para quê? Para ir fazendo um trabalho preventivo. Para quando chegar nesse ímpeto de comer, na hora assim da fúria, na hora de comer e de extravasar essas emoções com a comida,
a gente já vai estar com um estado mental mais equilibrado. Então, por isso que a gente não espera para tratar na hora da emoção ali no turbilhão. A gente pratica mindfulness formalmente todos os dias, e aí, assim, é 10 minutos por dia. Não precisa ser 1 hora por dia para começar. A gente pode começar com 10 minutinhos por dia. Quem participou do programa de 21 dias pôde ver, né, isso na prática. Foram 21 dias com meditaçõezinhas ali diárias de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutinhos no máximo, as mais longas. E é isso, é ir praticando diariamente um pouquinho por dia, porque aí a gente vai treinando o nosso cérebro para respirar, para tomar consciência do corpo. Então, o que, que a gente treina na mindfulness? A consciência plena. A gente vai ter mais consciência dos nossos pensamentos, dos nossos sentidos, da nossa respiração. A gente vai treinando a nossa autocompaixão, trazendo as emoções à consciência, e aí a importância de fazer aquilo que eu falei lá atrás, de nomear as emoções, lá no diário das emoções, o que, que eu estou sentindo. Isso a gente vai treinando formalmente também, praticando mindfulness. Tem algumas práticas para treinar, nomear as emoções, nomear os pensamentos, porque aí na hora da raiva, a gente já sabe quais são, já sabe, consegue entender mais facilmente o que está se passando na mente e no corpo. Então, o corpo, os sentimentos, o próprio ato de comer, tudo isso a gente consegue ir treinando de forma mais formal, praticando um pouquinho por dia. É como se a gente fosse para uma academia. Quando a gente vai para a academia, a gente está indo lá para treinar o corpo, mas a gente não usa os nossos músculos só lá na academia. Os músculos que a gente adquire na academia, a gente usa o dia inteiro para subir escada, para ir trabalhar, para andar de bicicleta, para tudo. E na meditação é a mesma coisa, a gente tira aquele tempinho para meditar, é para treinar o cérebro para usar o que a gente está treinando o dia inteiro. Então, pessoal, em resumo, o que a neurociência traz assim de embasamento para a alimentação consciente é isso, né? Eu quero já agradecer vocês, mas no final eu vou voltar a minha fala aqui para fazer o sorteio, né, do programa para vocês, vou sortear uma inscrição e para fazer um fechamento. E agora eu vou parar de compartilhar minha tela e vou passar a palavra para a Rafa. E se vocês tiverem dúvidas, vão anotando ou vão colocando no chat ali. E no final a gente abre uns minutinhos para podem mandar dúvidas para nós três que a gente vai responder depois, tá? Vamos ver aqui como é que eu termino de compartilhar. Pronto. Então, agora a Rafa vai falar com vocês um pouquinho, né, sobre a medicina integrativa, sobre a Ayurveda, que tem muita relação com o que eu falei e com o que a neurociência também embasa aí de alimentação consciente. Rafa, se apresenta, por favor, fala para nós aí um pouquinho de como que é o teu trabalho, que é um trabalho bem diferente também do que a gente está acostumado de ver por aí de consulta médica, é bem diferente. Quero que tu conte um pouquinho para o pessoal aí e nos presenteie com esse conhecimento maravilhoso. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Amanda, primeiro, parabéns pela iniciativa, porque é muito legal. Primeiro, eu adorei conhecer a Gabi, né? Nutrição integrativa, tudo a ver com a Ayurveda e medicina integrativa. E foi o que a gente conversou na reunião, né? A primeira reunião que a gente fez para preparar a aula. É muito legal, assim, a gente poder cada vez mais integrar esses conhecimentos, né? E a gente poder partilhar isso, porque o conhecimento, se vem para a gente aqui, fica que morre e vira nada, né? Mesmo que a gente aplique para a gente aprende, aprofunda no momento que a gente partilha, porque a gente vê o ponto de vista do outro e cai aquela ficha que não tinha caído. Então, é um presente estar aqui, muito obrigada. Cada vez que a gente se debruça assim, num desafio, quando a gente recebe esse tipo de convite, a gente aprofunda muito o que a gente gosta. Meu nome é Rafaela, como a Amanda falou, eu sou médica há 10 anos, e nessa caminhada toda eu descobri a medicina integrativa. Eu sou ecografista, sou especialista em ecografia geral e sou clínica. Na
parte clínica, o que me encanta é fazer medicina integrativa, que é, na verdade, uma abordagem médica que integra, o conceito dela é integrar, aliar a nossa medicina ocidental, com toda a sua tecnologia, tudo que a gente está vendo até nesse contexto que é crucial, né, até o extremo de uma unidade de terapia intensiva, e alia isso tudo aos conhecimentos milenares, as medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional indiana, que é o Ayurveda, que tem 5.000 anos de história. Ela é considerada a mãe de todas as medicinas, hoje ela está sendo mais divulgada, mas no Oriente é uma medicina que deu origem a várias outras medicinas até chegar na nossa. Há quem diga que Hipócrates estudou medicina nos Himalaias, enfim, né? Vem as lendas, mas também vem os desafios. Eu atuo como médica integrativa na RGC Consultoria e Saúde Integral, daí que a gente conheceu a Amanda, que é a nossa parceira, a Gabi, que também está se tornando, né, Gabi? Para a gente fazer essa mistura toda. É uma iniciativa que eu e minha irmã, que é psicóloga, que está aqui, a Renata, que nós tivemos, e integrar bem essa questão mesmo, né, mente, físico, emocional, todas essas dimensões que a gente vai falar um pouquinho agora. E nesse momento, assim, até a gente estava conversando há pouco, é muito desafiador, assim, está sendo bem interessante, porque vários preconceitos vão caindo, né, quando a gente se abre para esse tipo de abordagem, assim, como a questão do integrativo, né. E uma das coisas que é muito curiosa é que eu me abri para os tratamentos, para os atendimentos online e tive uma grata surpresa, assim, né? Que nisso tudo a gente consegue integrar e utilizar a tecnologia, mesmo com uma coisa milenar como a Ayurveda, à distância, né? Então a gente consegue partilhar como a gente está aqui, consegue fazer um atendimento e ajudar. Sábado nós fizemos um atendimento a uma menina que estava no Rio de Janeiro, então é legal, a gente tem trocas bem interessantes nisso tudo. E fico à disposição para quem quiser depois conversar sobre isso. Bom, dentro, né, da medicina integrativa, a linha que eu sigo então é a do Ayurveda. O Ayurveda é essa medicina tradicional indiana. Como ela tem 5.000 anos de história, ela usa basicamente todos os meios naturais para serem as nossas ferramentas de tratamento, de prevenção e de cura. E para vocês terem ideia de todas essas coisas que a gente está falando sobre saúde, né, sobre um ato instintivo no sentido de sobrevivência, que é o ato de comer, de se alimentar, o Ayurveda é muito bonito porque ele tem 6 estágios de doença, e isso é o que me encanta no Ayurveda. Então, nesses 6 estágios do processo de adoecimento, o adoecimento mesmo é o 5º e 6º estágio. Então, isso é super desafiador, porque a gente vê o quanto hoje em dia o nosso corpo é forte, né? Porque a gente tem tanta comorbidade, tanta Covid aí, né? Escancarando essa questão de imunidade, de saúde, e como é possível a gente agir para prevenir e ter longevidade, que é o objetivo do Ayurveda, né? Que é a qualidade de vida com uma vida longa e saudável. E eu busquei 2 aspectos, assim, para integrar tudo isso que as meninas, né, que a Amanda falou e que a Gabi vai falar, porque essa parte toda da neurociência, que é a parte da nossa medicina ocidental, a Amanda já deu uma aula show, né, pra gente. Então eu vou focar um pouquinho nesses 2 aspectos que o Ayurveda usa. Uma das coisas super importantes é que para o Ayurveda a gente se relaciona com o mundo através dos nossos 5 sentidos, que é fazendo esse gancho com que a Amanda estava falando, dessa representação toda e da importância e da repercussão que tem no nosso físico a questão das emoções e dos sentimentos. Isso tudo é captado através dos 5 sentidos. Então, para o Ayurveda, a nossa relação com o mundo, a nossa percepção, os nossos pontos de vista, o bom, o ruim, o prazer, a dor, tudo vem desses 5 sentidos. Então, a Ayurveda trabalha muito em cima disso, através da alimentação, de chás, de terapias com ervas e óleos naturais, num sentido de desintoxicar o nosso físico, os nossos sentidos, né? Que aí são os 5 sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar, e
para que assim a gente tente absorver da forma, claro que tem uma interpretação toda, tudo isso que a Amanda falou, isso é muito individual para cada um, essa manifestação toda molecular, hormonal, mas cada um tem a sua forma de ver o mundo. Então isso fala uma outra coisa que é muito legal no Ayurveda, vocês vão ver depois no material ali, a gente descreve algumas coisas em relação a biotipos, biorritmos, bioenergias, que são as nossas constituições individuais, que o Ayurveda sempre faz essa individualização, mas uma coisa que eu achei muito legal também foi a questão da empatia, da autocompaixão. O Ayurveda trabalha muito com esse conceito da empatia, porque a partir do momento que tu entende que cada ser individual é singular, tu entende a ti mesmo como uma criatura única, então tu começa a te aceitar como tu é, entender que o que acontece lá fora, julgamentos, é tudo um ponto de vista teu, porque tu tem que... O Ayurveda é muito intuitivo, então tu tem que aprender a ler os teus próprios sentidos, a entender, e se vocês começarem, né, a se envolver com esse mundo, é muito legal. Às vezes tu vai comer alguma coisa e isso aqui não vai descer legal, se tu força aquilo não desce legal. Então tem toda essa relação, e nisso, se tu começa a ter essa ideia contigo, tu começa a olhar para o outro e entender, talvez não caia bem para aquela pessoa, assim como não caiu para mim, não sei porquê, só senti que não. Então tem essa coisa muito dos sentidos. E é muito importante a gente entender que esses 5 sentidos, eles fazem parte, eles são gatilho para o processo digestivo. Então, no momento que eles disparam o processo digestivo, tu pode ter isso de uma forma adequada ou de uma forma intoxicada, de uma forma desequilibrada, que infelizmente é o que hoje muitas vezes a gente vê, né? A gente não tem mais um ambiente salutar para comer, às vezes a gente come na rua, almoça correndo, pressa celular o tempo inteiro, e isso não é salutar, né? Isso não é comer com atenção plena. E isso daí muitas vezes vem a falta de saciedade, né? Porque não dá nem tempo de registrar se tu comeu ou não, porque tu estava distraído e vai mandando. Então são alguns detalhes, né? Para o Ayurveda a gente tem o conceito de fogo digestivo, que é o Agni, que a gente chama, porque todos os termos são em sânscrito, né? E esse fogo digestivo, a gente tem, por exemplo, o fogo digestivo a nível de aparelho digestivo mesmo, a gente tem esse fogo metabólico, é tudo que é metabolismo na visão, na audição, no paladar, então ele está envolvido, tem vários tipos de Agni, digamos assim, mas o principal para o Ayurveda é o da digestão. Porque dessa forma, o mais interessante é que o Ayurveda vê essa relação com o externo, com a alimentação, como a nutrição de todos os teus corpos. Então, a partir do momento que tu não tem uma alimentação saudável, uma alimentação natural, o mais próximo do teu hábitat, porque o Ayurveda tem essa relação, né? Tipo, eu não posso pegar um urso polar e colocar a viver numa área tropical. Ele não vai se adaptar, ele não vai ter saúde, não vai ter equilíbrio, ele pode até morrer, vai sem morrer. Então é o mesmo princípio que segue da gente. A gente brinca, né? Que se tu vai para a Índia, tu não está acostumado a comer aquela comida super picante, chega lá tu passa mal. Para eles aquilo é natural. Então existem essas relações. A gente brinca que no sul, que se eles vão lá e tomam um mate, o chimarrão, eles vão infartar. A gente é normal, toma antes de dormir, dorme. Então, tem essas relações com a Ayurveda também. Tudo isso é para que vocês entendam que a gente precisa procurar alimentos, uma coisa básica para a Ayurveda, é que a gente procure alimentos da nossa terra, do nosso chão, literalmente, alimentos da época, por exemplo, não é à toa que melancia ou algumas frutas, né, mais do verão não são tão gostosas no inverno. Hoje em dia, com essa questão da globalização, elas chegam até a gente, mas às vezes a gente se alimenta daquilo e aquilo não cai bem. Por quê? Porque o teu Agni, naquele momento, o teu fogo digestivo não está preparado para aquele tipo de alimento. Então, a gente tem que fazer muito essa relação, tem sazonalidade e rotina diária no Ayurveda. E isso é uma coisa muito interessante. Assim como, dependendo da nossa constituição, determinados alimentos vão muito bem e determinados alimentos vão muito mal. Por exemplo, uma pessoa que é o biotipo Kapha, que é formado, os biotipos são formados pelos elementos, né, da natureza. O biotipo Kapha é aquele biotipo que é basicamente terra e água. Então é aquele corpo mais fino, tudo que come armazena, tem essa tendência a comer muito, né, sem conseguir digerir legal. Essa pessoa, por exemplo, muito leite, não vai cair bem, né? Independente dessa questão toda da qualidade do leite que a gente está hoje em dia, né, tendo muita alergia, muita reação, mas é pela qualidade do leite, a gente toma tudo menos leite hoje em dia, né? Então essa relação para o Ayurveda
é muito importante. Já para uma pessoa, por exemplo, que a gente tem vata, que a gente diz, é basicamente ar e éter e espaço, essa pessoa precisa comer raízes, né, cozidas de preferência, porque ela aterra. E é impressionante, no momento que a gente começa a seguir isso, começa a acompanhar as pessoas que seguem essa rotina alimentar, essa pessoa começa a ter uma clareza mental, uma estabilidade emocional impressionante. Claro que aliada a tudo, porque o Ayurveda é muito integrativo. Então, isso é um mundo muito legal para quem está buscando saúde e qualidade de vida. Essa questão também do Ayurveda, que é uma coisa muito interessante para trazer para vocês, é a hora do dia que a gente come e o que a gente come. Basicamente, como nós somos parte da natureza, segundo o Ayurveda, a melhor hora, a principal refeição para o Ayurveda é o horário do almoço, né? Porque naquele momento o Sol, o Agni do universo, está no seu ponto, no seu ápice. Acho que a Rafa caiu, né? Travou? Travou para vocês também ou foi só para mim? Travou? Vamos ver se ela volta. Senão a gente passa para a Gabi, depois ela termina. Rafa? Acho que travou, Amanda. É a Renata. Né? Deixa eu ver. Acho que até ela caiu aqui. Gabi, quem sabe tu, não sei, vamos ver se ela já volta, né? Porque senão fica cortado no meio o assunto. Já estava cortando um pouco a gravação. Para mim tava bom, assim, para mim não tava trancando, não sei como tava para vocês, mas daí de repente sumiu. Vamos ver. Ela tá abrindo, ela mandou. Tá. Tá. Deu. Estão me ouvindo? Sim, pode seguir, Rafa. Desculpa, acho que a minha internet caiu. Sim, é normal. Estou no celular, qualquer coisa vocês me avisam. Tá, não, tá bom, tá bom. Bom, enfim, né, que eu estava falando dessa questão mesmo do sol e dessas relações com as temperaturas. Às vezes, em inverno, a gente consegue ter um poder de digestão maior dos alimentos mais pesados, porque a gente precisa se nutrir mais para aguentar o frio. No verão, a gente pede alimentos mais leves. Então, essa intuição com relação à alimentação, ela é crucial no Ayurveda. Inclusive, no momento que a gente não está com fome. Claro que, né, tem a Gabi aqui para falar para a gente esse ponto de vista todo da questão da nutrição integrativa, mas no Ayurveda a questão da fome é um termômetro. A gente precisa ter muito cuidado em se alimentar quando a gente não tem nada de fome. Porque se a gente não está com fome, tudo que a gente colocar para dentro, o corpo não vai ter condições de digerir, quebrar, absorver da melhor forma e nos melhores lugares, digamos assim, do corpo. E aí isso começa a formar a ama, que é a toxina no Ayurveda. E ela é geradora absoluta de doença. No momento que a gente acumula esse ama, tanto que a busca do Ayurveda são sempre terapias de desintoxicação para a pessoa que não tem fome. Antes a gente tentar nutrir, a gente precisa desintoxicar. Então, a gente forçar uma alimentação que não é salutar para a gente, não é individualizada, e isso pensando em várias linguagens, digamos assim, né? A Gabi está aí para falar em seguida, que isso seja do ponto de vista do Ayurveda, da nutrição mais ocidental, digamos assim, e de outras culturas, né?
E, por fim, um outro aspecto que eu acho muito legal, assim, de falar, englobando a Ayurveda, medicina integrativa, né, e todos os conceitos em relação à saúde, é que o conceito de saúde, que é o que a gente trabalha muito na RGC, é o de saúde integral, ou seja, engloba todas as dimensões do ser da gente. E isso inclui as dimensões mental, emocional, física, social, espiritual e por aí vai. Uma coisa muito interessante, Amanda, que tu falou, foi dessa questão, tu foi descrevendo, por exemplo, de toda a resposta do parasimpático, do nervo vago, né? Que às vezes a gente vai lá e quando precisa tem que tomar, mas às vezes a gente pode tomar um cuidado para chegar lá na medicação alopática, né? No comprimido, porque a gente tem muitas curas dentro da gente. E o nosso corpo sabe como se curar, então não tem eficiência igual a do nosso próprio corpo. Por exemplo, se essa questão toda, né, da respiração, isso tudo acalma e a gente consegue se alimentar melhor. Então, isso é crucial. Para a medicina integrativa, o pilar básico é a força inata de cura do organismo. Ou seja, a gente tem esse poder de regeneração, né? E o Ayurveda trabalha muito desintoxicando e equilibrando para que a gente consiga manter essa força inata de cura o mais ativa possível, que é a questão da imunidade, por exemplo, que se fala tanto hoje em dia, né? Com chás, com alimentação, com yoga, que é a ciência irmã do Ayurveda, o mindfulness, né? Enfim. E esse conceito de saúde, eu só quero trazer, assim, antes de terminar, pegando até o gancho que tu falou, Amanda, que é o básico, é comer com atenção plena. É impossível eu conseguir nutrir o meu corpo no momento que eu estou num contexto social de barulho, de discussão, né, com a mente no contexto, na dimensão mental super conturbada, né, perturbada, com um monte de estímulo e não estou nem olhando para o meu alimento, eu não estou deixando os meus 5 sentidos trabalharem ali, sentir aquele aroma e curtir até a cor do prato, né. A questão emocional, no momento que o meu mental começa a balançar, isso já dá uma cascata toda, né, que a Amanda explicou, e a gente tem um emocional todo perturbado. O emocional libera aquele monte de hormônio de estresse que a gente sabe, como cortisol, adrenalina e pronto, puff, né? Fica aquela bagunça, tanto que, por exemplo, tem pessoas muito estressadas que têm ganho de peso por tudo. Não comem quase nada, comem um pouquinho e engordam muito. É esse cortisol armazenando tudo, que é o corticoide, né? Que a gente toma, que a gente sabe que a pessoa incha muito. Essa dimensão física, ela só vai funcionar se a gente tiver todas as outras bem atendidas, todo um equilíbrio, toda uma saúde o mais estável possível. A saúde não é um milagre, né? A gente tem que buscar, a gente não vai, a gente estraga ela muito fácil, mas a gente precisa construir um caminho de saúde, né? Eu brinco, imunidade, a imunidade agora nessa época de pandemia, isso é uma construção. Dá para construir agora? Dá, mas tem que começar o quanto antes, né? Não é de hoje eu tomo uma pílula, amanhã está resolvido. Essas fórmulas mágicas. E eu acho que uma coisa muito, muito, muito bonita, que quando tu falou, Amanda, essa questão da gratidão ali, né, da compaixão, e eu gosto muito da dimensão espiritual, da gente não relacionar isso tanto com religião. Quem tem a sua e cada um segue a sua, e o Ayurveda respeita muito isso, porque ele nos vê como seres divinos, né? Mas tem sim essa questão da gratidão. É tão bonito quando a gente vê aquele velho hábito de sentar numa mesa, orar, ou simplesmente agradecer, né, ao Pai, a essa inteligência cósmica por prover tudo pra gente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, sim, porque nesse momento, energeticamente, energia existe, tá aí a física quântica mostrando, não é uma coisa do além. Nesse momento, todo o nosso corpo energético, ele abre todo o corpo físico para que cada célula tua consiga se nutrir do que tu tá comendo, do que tu tá vendo, do que tu tá cheirando, do que tu tá, né, sentindo, até o tato. Tanto que tem muitas outras culturas que se alimentam com as mãos. O tato faz parte. Olha, é tão gostoso a gente comer uma fruta, né, com a mão. Então, tudo isso faz parte. E eu gosto muito de uma frase do Hipócrates, né, que ele fala, que é o pai da medicina ocidental, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Quem me conhece já está cansado de ouvir isso, mas eu acho que é basicamente isso. Se a gente precisar chegar no extremo de precisar, assim, na medicina ocidental, ou até alguma comorbidade, tá aí, né? Não é nem inteligente a gente abrir mão desse suporte todo, mas a gente tem uma caminhada bem longa e bem legal até lá, né? E se precisar, com certeza os resultados, os desfechos vão ser muito melhores se a gente entender
essa questão da alimentação como um remédio, como saúde. E aí eu acho que quem pode falar mais para a gente sobre o alimento é a Gabi, né? Obrigada, Rafa. Muito bom. Gabi, Ótimo. tu me Oi. permite fazer a prática da respiração? É uma prática de 2 minutos, dois Claro. minutinhos, para a gente dar, né, voltar aqui o fôlego, dar uma energizada para a gente continuar assimilando. É bom até para oxigenar o cérebro, para a gente conseguir, né, absorver mais conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês só se sentarem aí onde vocês estão mesmo, confortavelmente. O pessoal que participou do programa já está cansado de ouvir eu falar isso, né? Em toda a meditação. Sente-se confortavelmente, então, com a coluna ereta, com os ombros relaxados. Você pode girar assim o ombro para trás, ó, que aí ele já dá uma relaxada e fica no lugar. Dá uma mexidinha no pescoço para tirar a tensão. Muitas vezes a gente tá com os músculos da face tensos também, com a testa enrugando. Solta, bota um leve sorriso no rosto. Deixa a tua cervical alinhada. E os pés, é muito importante ficar com os pés apoiados no chão. Nós temos, né, uma terra que nos sustenta. Então, para a gente sentir essa sustentação, deixe as mãos também sobre as coxas ou sobre o abdômen, como vocês se sentirem mais confortáveis. Feche os olhos. Respira, inspirando profundamente pelas narinas. E solta o ar lentamente pela boca. Ao soltar o ar, procure fazer isso da forma mais lenta que você conseguir. Observa o ar entrando e saindo do teu corpo. Coloca toda a tua atenção na tua respiração. Qual a temperatura do ar entrando e saindo pelas tuas narinas? Agora, explore a tua audição. Observe os sons do ambiente onde você está. E se não tiver nenhum som, aprecie o silêncio. Agora, de olhos fechados, repita mentalmente como um exercício de compaixão, pensando em você. Que eu esteja em segurança. Que eu seja feliz. Que eu tenha saúde. Que eu me alimente com consciência. Que eu me perdoe quando falhar.
e que eu esteja em paz. Respire profundamente. E agradeça por estar respirando. Podem ir voltando, mexendo o corpo lentamente. Abrindo o olho. É contigo, Gabi. Então tá. Boa noite para todo mundo que tá aí. Também quero começar agradecendo a Amanda pelo convite. Dizer que eu fiquei muito feliz, né, com as nossas trocas, com a Rafa. É um assunto que eu também tenho me interessado há algum tempo, né? Eu comentei com ela da medicina Ayurveda e que tem tudo a ver com o que eu faço também. E, enfim, obrigada pela oportunidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou nutricionista aqui de Osório. E aí, quando as gurias falaram, então, de nutrição diferente ou, né, nutrição integrativa, o que é isso, né? É uma nutrição que a gente pratica a escuta ativa do paciente e que a gente olha para ele como um ser como um todo, né? E eu acho legal falar isso hoje, porque o que a gente vê muito na nutrição, infelizmente? A gente vê muitas regras alimentares, né? A gente vê dieta a todo momento e a gente acaba com isso se desconectando dos nossos sentidos, né? Do nosso corpo. E então meu trabalho é justamente reconectar, né, trazer essa consciência da gente se perceber mais, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que é comer com atenção plena, e de dar autonomia para o indivíduo, para ele fazer as suas escolhas, né, que ele não dependa de mim, mas que ele aprenda a comer e a se conectar com o alimento e se conectar com ele mesmo. Então, eu trabalho no consultório aqui. No momento, estou só nos atendimentos online. Eu também trabalho no hospital, então, por enquanto, eu não tenho previsão de retornar, né, em função dos riscos. Estou preferindo deixar só o atendimento online. Bom, então, quando a Amanda me convidou, esse grupo foi criado, né, num cenário da quarentena, né? Então, só para contextualizar um pouquinho como é que a gente estava antes disso, né? Eu vou olhar para baixo um pouco, porque eu tô com a minha colinha aqui para não esquecer de nada, tá? Eu acabei não fazendo a apresentação que nem a Amanda fez, então vou dar uma espiada para baixo. Antes da quarentena, né? O que a gente estava vivendo? Multitarefas, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente está fazendo uma coisa, pensando na outra, pensando no que a gente deixou de fazer, pensando que tem que fazer depois. Então, assim, muitas coisas ao mesmo tempo e sem estar presente em cada uma delas, né? Engolidos pelas demandas da rotina, pela velocidade dos acontecimentos, tudo muito rápido, muito dinâmico, né? E aí a gente acabou vivendo num piloto automático, né? Que as gurias também falaram antes, num modo totalmente automático, o que é muito perigoso, porque a gente faz escolhas a todo momento, né? A gente faz escolhas desde o momento que a gente acorda. Na verdade, acordar já é uma escolha. Então, isso é muito perigoso porque a gente também deixa de viver algumas coisas, né? E aí, trazendo para o contexto da alimentação, como é que estava a nossa alimentação? A má qualidade, né, devido à falta de tempo, a praticidade, então a desconexão com a cozinha, porque tudo tem que ser muito rápido, muito prático, não tenho tempo, a cozinha acaba sendo um problema para mim. O excesso de informação sobre alimentação, né? E aí, quanto mais informação, mais as pessoas estão confusas e mais as pessoas estão fisicamente e mentalmente doentes, tá? Esse era o cenário pré-quarentena. E aí, então, veio o coronavírus, que ninguém mais aguenta falar nesse nome, né? Mas é a única vez que eu vou falar aqui. E aí veio a quarentena, né? E o que a quarentena fez? Não trouxe nada de novo. Ela só potencializou tudo que a gente já estava vivendo, né? Então,
Eu gosto de dizer que ela não veio com manual, né? Não veio com nenhum protocolo do que a gente tinha que fazer. Cada um está vivendo dentro da sua experiência, né? Vivendo o que pode, o que consegue fazer. E então ela acabou trazendo muitas coisas à tona e nos fez olhar mais para dentro, né? E é um convite para a gente desacelerar, para a gente diminuir o ritmo. E aí, com isso, a gente teve que olhar para essas coisas que vieram mais fortes, né? E aí, o que apareceu? Ansiedade, tédio, angústia, o medo, a solidão pela falta do convívio social, a falta de rotina, né? Então, isso deixou as pessoas um pouco confusas ali no começo, muita gente querendo continuar com aquele ritmo louco, fazer 1000 coisas em casa, e o outro lado, né? 8 ou 80, aquele lado que não vou fazer nada, vou ficar sem regras, vou dormir qualquer horário, vou comer qualquer horário, sem um equilíbrio, né? Então, muito 8 ou 80. E, de novo, não tem certo e errado, né? Acho que agora a gente já deu tempo de assimilar essa situação e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas no começo estava todo mundo confuso, né? E aí, junto com esses sentimentos todos, que a gente teve, enfim, que se reinventar, veio o comer emocional, que é o que a Amanda já falou. O comer emocional, ele também já existe, né? A quarentena não trouxe o comer emocional, ela só potencializou o comer emocional. E aí, então, de novo, o que é o comer emocional? É o comer em resposta às emoções. Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô ansioso, vou comer. Tô entediado, vou comer. Isso é normal e isso a gente faz sempre, né? Não, como eu falei, não é de agora. Mas agora as coisas acabaram aflorando e a gente tem buscado a comida como um conforto com mais frequência. Rapidamente, só para pincelar para vocês, o que é fome física e o que é fome emocional, ou comer emocional. A fome física é aquela fome que o nosso corpo fala, come que eu preciso de alimento. Então, ela é inespecífica. A gente vai comer qualquer coisa, tá? Dependendo do grau dessa fome, a gente sente ronco no estômago, dor de cabeça, irritação, né? Desconcentração. E a fome emocional é uma fome específica. É aquela fome que tu abre a geladeira, daí tu não acha nada, daí tu vai pro armário, tu não acha nada, e tu volta, aí tu vê ali uma banana, não é a banana, e assim tu vai até achar alguma coisa que te conforte, que normalmente está associada a açúcar ou gordura, né? E gordura. Qual que é o problema disso? É a frequência. Como eu falei, a gente vai continuar fazendo mesmo que a quarentena acabe, mas o problema está na frequência disso, né? Então, reflitam o que eu tenho feito na maioria das vezes. E também reflitam se vocês conseguem identificar isso, tá? O que é importante? Entender as motivações para comer, que é o que a Amanda falou. No momento em que eu vou lá pegar alguma coisa, parar e pensar como é que eu tô me sentindo, por que eu tô fazendo aquilo, né? E aí que vem o Mindfulness, que é se conectar, parar, reconhecer e se conectar com aquilo que tem ali na frente de vocês, acolher aquelas emoções e aqueles pensamentos, e aí tomar uma atitude. Ou eu simplesmente sinto e deixo passar, porque isso vai passar, ou eu posso buscar um comportamento funcional. Eu posso ligar para alguém, eu posso ler um livro, eu posso mexer no celular, posso dormir, posso arrumar uma gaveta, varrer a casa. Enfim, uma outra coisa que não comer, tá? Deixa eu passar aqui. E aí, o comer com atenção plena, que é uma das ferramentas que eu trabalho no consultório, né? Que acabo trabalhando com outras ferramentas e técnicas. E é uma prática que ela busca fazer com que a gente tenha atenção no momento de comer, tá? Mas não é só estar presente. A gente precisa estar aberto e com um olhar de curiosidade para a comida, né? E se perceber tanto a gente quanto o que tem na nossa frente. Então, o que as gurias já falaram, de usar todos os sentidos, as cores, o aroma, a textura, né? Perceber as nossas emoções, perceber os sentimentos, as sensações, como é que tá a minha fome, né? Se é isso que eu quero comer. E o objetivo de comer com atenção plena, ou mindful eating, que é o termo em inglês, né? É essa reconexão com nós mesmos, né? E buscar, então, um equilíbrio para comer sem culpa e sem exagero. E comer com prazer aquilo que a gente gosta, tá?
eles falam da gente cultivar uma mente de principiante. O que é isso? Se eu vou comer um chocolate, tá? Sei lá, sonho de valsa. Né? Sonho de valsa todo mundo conhece. Toda vez que eu comer um sonho de valsa, sempre vai ser diferente, porque esse momento é único. E nunca vai ser o mesmo sonho de valsa. Então, da gente olhar para esse alimento com outro olhar, de que não é a mesma coisa. Eu vou estar diferente em cada momento que eu comer esse alimento, né? Então, é esse olhar de abertura. Essa questão de comer com todos os sentidos é uma coisa que a gente adquire, que a gente tem lá da infância, né? Mas que ao longo da vida a gente vai perdendo, né? Começa lá na infância mesmo, olhando TV, comendo alguma coisa olhando para TV, quando a mãe fala tem que comer tudo, né? E as regras alimentares que a gente vai adquirindo, aprendendo, enfim, ao longo da vida, que vão nos desconectando dos nossos sinais. Inclusive fazer uma dieta, né? Uma dieta que a gente sabe que tem que seguir uma regra de horário, de quantidade, de o que comer. Então a gente simplesmente segue um papel e esquece de todo o resto, né? Esquece que a gente é um ser que tem fome, que tem emoção, que, né? Enfim, a gente sofre com muitas outras questões. É como, acho que a Rafa que tinha falado, não é, né? Não é uma coisa tão simples. Não lembro se foi a Rafa falando, mas não é uma coisa tão simples, né? Nós somos muito complexos para simplesmente seguir um papel, né? E eu acredito que se isso realmente funcionasse, estava todo mundo bem saudável e feliz com o corpo e com a alimentação, né? Não é tão simples assim. Bom, os benefícios... só voltando. Então, essa questão, né, de seguir a nossa intuição, de seguir o nosso corpo, exige confiança, que é uma coisa que a gente vai ter que reconquistar, porque a gente perdeu ao longo do tempo. Então, é um processo. Vocês não vão sair dessa aula, pronto, agora acredito em mim, né, já sei o que tem que fazer. Não é assim, e é um desafio para todo mundo, tá? Quais os benefícios, vou falar de forma rápida, os benefícios da prática de comer com atenção plena? Melhorar a relação com a comida, então, porque a gente desenvolve um comer mais consciente, diminui a ansiedade e a reatividade às emoções ruins. Então, tô com uma emoção ruim, eu não vou sair correndo para a geladeira, eu vou identificar essa emoção e vou ver o que eu vou fazer com ela. Pode ser que eu coma, que realmente eu vou comer, e tá tudo bem, mas eu vou estar reconhecendo essa emoção. Eu vou estar sabendo que eu estou fazendo isso por determinada razão. Já falei de comer com prazer, com satisfação, porque a gente vai estar lá desfrutando daquele alimento, a gente vai estar olhando para ele, a gente vai estar comendo aquele pedaço de chocolate olhando e curtindo e não comendo rápido para ninguém ver porque é errado, porque ele não é errado, né? Então a gente vai desfrutar desse momento. Comer com atenção plena melhora a nossa digestão, né? E aí eu puxo um pouco pro Ayurveda, Rafa. Por quê? Porque a gente vai mastigar, né? E, como ela falou no Ayurveda, a gente tem o Agni, que é o fogo digestivo, né? E quando a gente tem uma digestão em desequilíbrio, a gente desenvolve as doenças. Então, se a gente tem uma boa digestão, a gente consegue manter esse fogo digestivo nessa fogueirinha que a gente tem aqui, trabalhando bem. A gente tem uma digestão boa e a gente tem saúde, né? De uma forma muito simples, seria mais ou menos isso. A Rafa me corrige se eu estiver falando bobagem. E um outro princípio também que a Ayurveda também traz é que a gente tem que comer o suficiente, né? Nem a mais, nem a menos. Se a gente comer a mais, a gente vai apagar essa fogueira. Se a gente comer a menos, a gente vai ficar com fome, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Como é que a gente vai comer o suficiente? Não é simplesmente eu te falar quanto que tu tem que comer, né? Não é eu falar, não, tu tem que comer menos. Não é assim. Tu tem que te observar para ver a tua saciedade. Como é que a gente faz isso? Autoobservação, atenção plena, eu estar presente, olhando, sentindo as sensações. E aí reduz a compulsão alimentar. Eu trouxe vou falar também de forma mais rápida. A gente tem a Jan Chozen Bass, que ela é uma educadora, ela é pediatra americana, e ela faz os treinamentos de Mindful Eating. Ela tem um programa que forma instrutores pelo mundo. E ela fala que a gente tem a fome dos órgãos, e são 9 tipos de fome.
tá? Então, assim, a gente tem a fome dos olhos, que é quando a gente vê, olha a comida e a gente vê se ela é bonita ou se ela é feia. Ali a gente já vai escolher comer ou não, que é o tal comer com os olhos. Tomar uma água. Por isso que não é legal a gente comer olhando para a TV, porque isso nos distrai. A gente tem a fome do nariz, cheiro da casa de vó, aquele cheiro de bolo, né? Ou quando a gente percebe que tá com fome, lá pelas 11 horas, quando sente o cheirinho de um refogado. Quem gosta de cebola e alho vai me entender. Às vezes o cheiro é melhor que o alimento, né? O aroma, ele faz parte do sabor, por isso que a gente perde o gosto da comida quando tá gripado. A gente tem a fome da boca, então as papilas gustativas, as texturas, sabores, a saliva, que ela é liberada também quando a gente olha para o alimento, se ele é apetitoso ou não, o cheiro, né? A fome do estômago, que seria assim, a fome física, então os roncos do estômago, por exemplo, quando a gente está com fome, ou a sensação de plenitude quando a gente está satisfeito. A fome do ouvido, então do barulho, a crocância, que faz às vezes a gente comer mais. A fome celular, que seria a fome das nossas células, então é quando o corpo pede assim, ai, que vontade de comer uma comidinha, né? Ou quando a gente quer se nutrir mesmo. Um exemplo bem, acho que todo mundo já passou por isso, vai viajar, fica dias sem comer feijão ou dias sem comer uma salada. Parece que no final desses dias nosso corpo, ai, por favor, come feijão, come salada, uma coisa muito básica, né, do nosso dia a dia. E aí o corpo pede mesmo. A gente tem a fome da mente, que daí é mais associada a pensamentos, a imagens, a lembranças. E a fome do coração, que daí é mais ligada a esse comer emocional, a um conforto, a um acolhimento, né, com aquela comida que abraça. E aí tem uma frase que é bem legal, que eu acho que para fechar essa parte. Nós somos como um motorista que conduz esses 9 passageiros, cada um dizendo em qual direção ir. Precisamos identificar essas informações e escolher o melhor caminho. Ou seja, né, a gente tem que buscar um equilíbrio dentro de todos esses sinais que o nosso corpo nos manda para fazer uma boa escolha. Então, por isso que não é tão simples, né? Olha a complexidade que é todos esses sentidos que estão nos falando. Come isso, come aquilo, ou não come isso, não come aquilo. E aí vocês vão me perguntar, né? Tá, mas por onde que eu começo com isso aí? Então, comecem por onde vocês estão agora, né? Observem os hábitos de vocês, a maneira como vocês se relacionam com a comida e o quanto vocês ouvem os sinais internos de vocês. Comer somente quando estiver com fome. E aí também é um princípio do Ayurveda, né? Que eles falam, inclusive, que a gente deveria comer só depois que a última refeição já foi digerida. E aí a importância de diferenciar a fome física da fome emocional. Porque o que tem acontecido muito? Então, mas eu acabei de comer, tô com fome de novo. Né? Provavelmente não é fome. Óbvio que a gente tem alguns desequilíbrios, né? Que dá para fazer alguns ajustes, né? Falando mais na parte fisiológica. Mas a gente sabe que nesse momento o que tem pesado mais é a questão emocional. E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês alguns passos para comer com atenção plena, que depois eu vou postar esse material ali no WhatsApp. E o outro que eu falei da fome física e fome emocional também eu vou postar. Bem prático, assim, para um guiazinho para vocês identificarem. Então, como que vocês podem fazer, né? Depois vocês podem sinalizar nesse material o que vocês já fazem e o que vocês podem começar a fazer nesse momento, tá? Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa ou outra. Vou começar, sei lá, desligar a TV, né, antes de comer. Vou botar a mesa essa semana. Enfim, exemplos. Então, assim, se vocês vão cozinhar, se conectar com os alimentos, né? Tá ali presente, cortando, lavando, né? Depois a louça também é um exercício de mindfulness, né, Amanda? Só de estar lavando a louça. Então, cozinhar é um exercício, tá? Que a gente já inicia ali se conectando com o alimento. E isso tem tudo a ver, porque se vocês forem pensar, por que a gente gosta tanto de comida de vó? Porque ela é feita com amor, porque a vó bota a energia dela ali, né? Então, a gente transforma o alimento em comida e a gente coloca a nossa energia nele.
Sentar para comer, uma coisa muito simples, né? Então, comer sentado é importante, tá? Montar um prato bonito. Então, se vocês estão, por exemplo, almoçando fora, no restaurante, não saiam pegando tudo que vê pela frente do buffet, né? Primeiro, olhem o buffet, percebam a fome de vocês, o que vocês estão com vontade de comer, antes de comer tudo pelo olho, né? Porque é a fome dos olhos, a gente vê tudo, quer comer tudo de uma vez. Então, ter um pouquinho de calma. Montar uma mesa bonita, legal. E quando eu falo montar mesa bonita, não é esperando o grande evento. Não. Faz amanhã, bota uma mesa mais bonita, né? Isso já transforma o momento da refeição. E pode ser simples, não estou falando grandes produções, né? Mas uma mesa pensada, com um pouco de carinho. Observar o ambiente, então, o espaço que vocês estão, as pessoas que estão na volta, os sons. Uma coisa que me incomoda muito, pessoalmente, é quando eu estou num lugar barulhento, que quando eu vejo, eu estou comendo muito rápido, porque eu sigo o ritmo do lugar que eu estou. Ou se eu estou comendo com uma pessoa que come rápido, quando eu vejo, eu estou aqui junto. Então, é muito automático isso, a gente às vezes não se toca, né? Não se dá conta. Fazer uma respiração quando eu estiver na frente do prato, tá? A Amanda já falou. Então, fazer uma respiração e aí perceber como é que tá o meu corpo, se eu tô confortável, qual é o tamanho da minha fome, né? As sensações, os pensamentos, se eu tô com o pensamento longe. Ser curioso, né? Olhar para aquela comida, pensar de onde que ela veio, apreciar, né? Comer sem distrações, e aqui eu faço uma observação. Nesse momento, desliguem a TV, porque as notícias nos fazem comer com mais rapidez, né? Aquela angústia, a gente se concentra na notícia e quando vê também tá aqui comendo rápido e digere mal, e aí né? Então, desliguem a TV. Comer devagar, mastigar bem, deixar o garfo um pouquinho ali no prato, isso também é um princípio que o Ayurveda traz. E, por fim, se observar ao longo da refeição para notar a saciedade e parar de comer. Esses seriam os pontos que eu queria trazer. Mas tem mais 3 pontinhos dentro disso, tá, gente? Não precisem virar Buda, tá? Eu não tô falando para vocês serem Buda, tá? Isso é muito difícil. O que eu quero dizer é para que vocês estarem mais atentos e quando possível, tá? Não vai ser toda a refeição que vocês vão fazer isso, tá? A gente tem que trazer as coisas para nossa realidade. Se vocês começarem a fazer isso uma vez por dia, já tá ótimo, tá? Por quê? Porque isso é prática, tá? Isso é o que nem o Mindfulness. É prática. A gente nasce com 30% da capacidade e 70% a gente vai desenvolvendo com a prática, né? É uma habilidade. Então, se for de pouquinho em pouquinho, a gente consegue uma grande mudança, tá? Eu acho que era isso. Eu tenho mais uma meditação para a gente terminar, antes a Amanda vai falar. Espero que tenha feito sentido para vocês, né? Porque a gente acaba só mudando alguma coisa quando isso nos faz sentido, né? Então, espero que eu tenha ajudado, colaborado com alguma coisa aí, tá? É isso, eu acho que depois eu volto, né, Amanda? Isso. Obrigada, Gabi. Já volto a palavra para ti. A Gabi vai fazer uma prática de atenção plena à alimentação, diferente daquela que eu postei para vocês lá no grupo. Aquela é a básica, assim, é a principal, né, que é de comer o alimento com atenção, mas tem uma outra muito legal que a Gabi vai fazer com vocês. Mas a gente vai fazer, agora eu vou fazer o sorteio, eu vou finalizar. E aí a Gabi vai fazer para vocês relaxarem e já irem dormir, assim, bem tranquilos, né? E com bastante atenção ao alimento. Quem não pegou a fruta, pega uma fruta. Não vai precisar comer a fruta, tá, pessoal? Mas vocês têm que ter uma fruta nas mãos aí, qualquer fruta. Só complementar a Gabi, rapidinho que tu falou. Ali muito da questão do amor, né? Gente, o campo magnético do coração, ele é muito maior que o do cérebro. Então, quando a gente respira e se autorregula, a gente está utilizando, assim, esse campo magnético do coração e a gente consegue autorregular outras pessoas. Então, a nossa respiração, o amor que a gente coloca nas coisas, ele chega até as pessoas que estão
com a gente ali no momento de se alimentar ou em qualquer momento. Então, isso é muito certo, assim, é a física quântica já comprovando, né, que tem essas esferas. E então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para sortear a inscrição no programa. Para quem não conhece, assim, um minutinho só para falar, pessoal. Eu estou com as inscrições abertas para 2 programas. Um é o básico, nível 1, para quem nunca fez, então quer aprender a meditar, quer ter o hábito de meditar todos os dias um pouquinho. E assim, é um programa todo por grupo de WhatsApp, tem 2 aulas ao vivo, tem um e-book também para vocês baixarem para fazer exercícios. E ele está custando R$17, assim, um valor para todo mundo poder participar e fazer. Então, se vocês já fizeram, indiquem para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com a meditação, e quem não fez pode me procurar depois. E também, no mesmo dia, na segunda-feira que vem, dia 4, vai abrir o nível 2, que é para quem já fez o nível 1. Aí o nível 2 são 15 dias, também tem e-book, também tem uma aula ao vivo, e é baseado no SEB, que é um programa para cultivar a inteligência emocional. Então, são meditações mais profundas, mas a gente vai trabalhar muito a inteligência emocional. E esse programa, ele vai aprofundar muito e vai ajudar muito na alimentação consciente, porque a gente vai aprender a tomar consciência das emoções e vai conseguir aplicar na hora da alimentação. Então, vai começar aí esses 2 programas. Quem tiver interesse também em alguma consulta, algum atendimento com a Gabi ou com a Rafa, elas atendem online. Eu sei que tem gente aqui até de Minas, de todos os lugares, mas elas atendem online e é só chamar elas ali no grupo, tá, pessoal? E vamos para o sorteio. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês acompanharem o sorteio aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Vai funcionar assim, ó. A gente teve 56 inscritos, tá? E aí, ali na lista sai o númerozinho da inscrição e cada um tem um número. Eu vou sortear de 1 a 56. Se o sorteado não tiver aqui, a gente sorteia de novo, porque vai ganhar alguém que está participando aqui, tá? Vocês estão vendo o sorteador aí, a tela? Tá? Então tá aqui, ó, sortear um número entre 1 e 56. Aí, saindo o número, eu vou conferir na lista quem é o número, a pessoa que estava inscrita naquele número, tá? Isso foi por ordem de inscrições que vocês foram fazendo lá no link. Ó, tchananã, sorteando. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver quem foi a primeira pessoa a se inscrever. Número 1, gente. Rafaela Basso Nunes. Parabéns, Rafa. Ganhou. A Rafa já fez. Se quiser fazer de novo, ou se quiser presentear alguém, daí depois eu converso contigo lá no WhatsApp. Tá? A Rafa tá aí, né? Tá ali. Tá ali ela. Então tá, pessoal. Obrigada, tá? Muito obrigada. É a primeira vez que eu estou usando isso, então, a princípio, é para estar gravando essa aula. Se der tudo certo, eu vou subir ela para o YouTube e aí eu vou disponibilizar para vocês e para quem não pôde estar aqui também, para vocês reverem a aula. E agora, então, muita gratidão mesmo por cada um de vocês. Nós vamos mandar, logo após a aula, os conteúdos lá no grupo do WhatsApp, tá? Cada uma de nós fez um PDFzinho para vocês. E agora a Gabi vai finalizar, então, fazendo a prática. Amanda, Oi, Rafa. rapidinho antes, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu acho que pode pôr no grupo também, né? Para não Sim. ficar tão cansativo para todo mundo que a gente está ali, Esqueci né? das Tá à dúvidas. disposição. Isso, fiquem à porque vontade. a gente demorou um pouquinho para iniciar lá e daí já tá meio tarde, né? Coloquem as dúvidas lá no grupo que a gente vai responder todas, tá, pessoal?
Então tá, peguem a fruta de vocês e a Gabi vai fazer a prática. Eu vou pegar a minha também. É muita responsabilidade de fazer com a professora de meditação, né? Sou corajosa, mas vamos lá. Quero convidar vocês, então, para fecharem os olhos. Essa prática, ela trata o alimento e nós, né, trabalha um pouco a questão da espiritualidade, tá? Só para vocês entenderem. Então, fechem os olhos, façam uma respiração profunda. Observem como é que está a coluna de vocês, fiquem numa posição confortável, a coluna fica ereta, podem apoiar os pés no chão, soltar os ombros. E aí vocês podem permanecer com os olhos fechados, tá? E eu vou conduzi-los. Vou pedir para que vocês imaginem a fruta ou o alimento que tem na frente de vocês. E vou convidar vocês a criar uma historinha de como que ele chegou até vocês. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu peguei uma banana. Eu peguei essa banana e eu comprei ela no mercado. Só que para eu trazer ela para casa, alguém precisou empacotar essa banana para mim no mercado. E aí, antes disso, o moço do caixa precisou passar ela para mim, para eu pagar essa banana. Antes disso, eu precisei pesar essa banana lá na balança. Então, assim, a gente vai retrocedendo e imaginando de onde que veio essa fruta que está na nossa frente. Vocês tentem contar mais ou menos quantas pessoas passaram por ela. E aí, no final, eu falo, fazer uma fala rápida. Eu vou deixar aqui 2 minutinhos. E aí, eu chamo vocês quando fechar esses 2 minutinhos. Podem permanecer com os olhos fechados e imaginar. Na medida que vocês forem terminando o exercício, podem fazer mais uma respiração e abrindo os olhos, no tempo de vocês. Já tá todo mundo aí, será? Então, assim, o que esse exercício quer nos mostrar, né? Que para a gente ter esse alimento na nossa frente,
precisou passar por várias pessoas, por várias mãos, né, até ele chegar a nós. Eu imaginei ele, né, de modo tradicional, saindo lá da fazenda, alguém buscou, alguém levou para... Enfim, eu contei umas 10 pessoas, né, não tem certo e errado, cada um conta como quer, mas a ideia é que a gente possa imaginar, mas eu podia muito bem ter pego no sítio do meu tio, por exemplo, né, podia ter sido um caminho mais curto. Mas igual, né, essa fruta ela precisou do solo, dos micro-organismos, da chuva, do sol, do ar, né, dos nutrientes todos, para estar com a gente. Então, passou por todas essas mãos, né, até chegar a nós. E no momento que a gente come, né, o alimento, percebam que ele faz parte da gente, né? Então, olha como isso integra, né? Como tem essa questão espiritual de toda a energia, todos os seres que tiveram que passar por ele até chegar a nós. Então, no momento que vocês forem fazer alguma refeição, agradeçam esse momento, né? De novo, não precisa ficar que nem o Buda lá, mas se lembrem disso, né? De todo esse caminho que ele percorreu. Era isso. Quem quiser botar aí no chat quantas pessoas imaginou, fica à vontade. Obrigada, Gabi. Eu imaginei 9. Infelizmente, a minha passou pelo agrotóxico, porque ela não é orgânica. Sim. Mas igual, né? Tem todo um processo, tem muitos empregos envolvidos nisso, muitas pessoas, 7, 9, 10. Muito legal, adorei a prática. E vou te fazer um desafio na frente de todo mundo. Meu Agora, grava um áudio para nós com essa prática, um áudiozinho no WhatsApp ali, bem rapidinho, e manda lá no grupo para a gente poder refazer ela quando a gente quiser, né? Tá, mano. Obrigada, que bom que gostou. Que bom então, que gostou. Tá, pessoal. 8, 9. Obrigada, muito obrigada mesmo, que vocês tenham uma ótima noite e nós estamos à disposição ali no grupo do WhatsApp. Gurias, querem falar alguma coisa, se despedir? Fiquem à vontade. Só agradecer a todo mundo que ficou aí, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está ali no WhatsApp, depois a gente passa contato, né? E é isso aí. Obrigada, Amanda, mais uma vez. Eu também, gurias, quero agradecer o convite. A partilha foi muito legal, aprendi um monte e acho que as trocas todas a gente também fica à disposição, RGC, eu, a minha irmã. E eu acho que aqui a gente também curtiu bastante, conseguiu pôr em prática essa questão do integrativo, né? Que é conseguir integrar os conhecimentos e dividir isso, e assim a gente multiplica. Então, gratidão. Então tá, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.